Tem um barulho que incomoda muito, tá? Eu deixo o meu aberto porque eu falo muito. Eu deixo o meu aberto porque eu esqueço de abrir quando eu vou falar. É que essa reunião é pequenininha, é um petit comitê, como fala o João, né? Agora na congregação, pelo amor de Deus, tem que fechar. Nossa, a última... Fecha o vídeo, fecha a cara. Item de pauta que acho que foram 3 horas, uma coisa inacreditável. Vou começar o streaming, tá? Tá bom. Muito bem, queria cumprimentar aqui os conselheiros. Estamos dando abertura à nossa 136ª reunião ordinária da CCP. Há um pedido de inversão de pauta, porque temos aí alguma dificuldade de conexão com a professora Lara. Vem lá embaixo, Henrique, acho que é... Então, é o item 15, né? Eleição de suplente da coordenação do PPGAL. A professora Lara enviou já há algumas semanas um pedido de substituição, ela não quer continuar como suplente, né? E quando isso acontece, nós procedemos a uma eleição entre os membros do colegiado. Nesse caso, só sobra uma candidata, que é a professora Janaína. Então, eu pergunto, a princípio, se há algum problema entre os participantes de fazer essa inversão, já aproveitando aqui a presença da professora Lara. Podemos fazer assim? Podemos. O 15º ponto vira o primeiro, depois a gente retoma a pauta. Então, muito bem. Então, eu queria saber do interesse da professora Janaína, né, em ocupar o lugar que a professora Lara está deixando. Eu tenho interesse, sim. Eu acho que não tem nem alternativa, na verdade. Então, eu pergunto aos demais membros, né, que são favoráveis à eleição da professora Janaína como suplente de coordenação, que permaneçam como estão, os contrários se manifestem e as abstenções também. Então, a professora Janaína está eleita a partir da data de hoje, a partir de agora, já assume, Henrique, eu tenho que ainda passar por alguma formalização. A gente envia o resultado para a CPG. Tá bom. Eu acredito que aí a CPG tem que homologar essa decisão. Perfeito. Então, tá bom, podemos retomar a pauta, então, lá do item primeiro, que virou segundo, né? Mas, enfim. Então, aí tem referendo à aprovação de prorrogação de prazo. Alunos Patrícia Aparecida Almeida, inscrição no exame de qualificação por 180 dias. João Henrique Eustáquio, também por 180 dias. Já foram encaminhados os pedidos, né? Na verdade, esse é um ad referendo. As justificativas... A da Patrícia, acho que é corona, e o João Henrique é a questão do... Não me lembro de cabeça, Henrique, mas acho que é da... da bolsa sanduíche, não é? Também Isso. é por causa do coronavírus. É o Covid também, né? O caso dele. No caso, ele impedido não pôde de viajar, né? Sim. Bom, favoráveis permaneçam como estão. Contrário se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Item 2, referendo da aprovação da realização de banca de qualificação remota, aluna Renata Storti Pereira, orientada da Cláudia. Também é uma decisão, já foi um despacho do coordenador, aguardando o referendo do colegiado. Favoráveis permaneçam como estão. Contrário se manifestem, abstenções, aprovado por maioria. Item 3, maioria não, por unanimidade. Item 3, referendo da aprovação de realização de banca de defesa remota. Por que não estão juntos esses itens, Henrique? Usaram, né? É só porque uma é qualificação e outra é defesa. Só para ter essa separação. Então, essa aqui é a qualificação. Tá certo. Essa é a defesa. Tá certo.
Então, os alunos Franklin Meirelles, orientado da Janaína, Nayeli Matini Massini, orientada da Adriana, e Estela, orientada do Alexandre. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções, aprovado por unanimidade. Item 4, referendo à aprovação do relatório de exame de qualificação. Aluna Angélica, sim, Angélica, isso aqui é as bancas realizadas, né? Angélica, orientada a Janaína, com o resultado final aprovado, e a Renata, orientada da Cláudia, também aprovado em defesa, em exame de qualificação, perdão. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções, aprovado por unanimidade. Item 4. Item 4 já foi, né? Item 5. Referendo da aprovação do resultado final do processo seletivo de doutorado para ingresso no primeiro trimestre seletivo de 2021. Edital 04-2020. Vocês querem dar uma olhada no documento ou já viram aí? Ou posso seguir? Eu estou procurando o documento aqui para ver quantos. Foram 3, na verdade, 2 orientados da Janaína e um da professora. Da Janaína, não. Gessiane. Desculpa, da professora Gessiane, desculpa, foi a digitação aqui, professora. Tá, peraí. 2 da Gessiane e um da professora Galina. Tá. Ok. Quantos candidatos eram? No começo do processo, acho que eram uns 8, não era, Henrique? Ô, louco. No começo, eu acho que eram 10. Eram 10. E por que passaram 3? Foi no projeto ou foi na arguição? Aí, ao longo das etapas, alguns candidatos acabaram ficando, ou por não entregarem a documentação obrigatória, outros não tiveram uma avaliação suficiente no projeto e currículo. E aí, mesmo na etapa final, aí se classificaram 4, né, para a arguição, mas um não conseguiu a nota também necessária. Não, na verdade, assim, ficaram 5 para a etapa final. Um desistiu. É verdade, um não apareceu. Um orientado, o meu, o cara era tão bom que eu acho que ele conseguiu alguma coisa no exterior. Ele perguntei, falei, cadê você? Ele falou assim, não, professor, eu desisti. Enfim, mas ele não entrou em detalhes. Aí, dos 4 que sobraram, um deles não tirou nota suficiente na arguição. Veja, de 10 entraram 4. A gente está com, na verdade, baixa demanda. Mas, de todo modo, são 3 novos doutorandos para o programa. Eu já referendei o resultado. Eu pergunto ao colegiado se os que estão favoráveis, né, à aprovação do resultado permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. 6. Referendo à retificação digital do processo seletivo de mestrado interinstitucional com a Banditec. Houve uma alteração de cronograma a pedido da parceira, da conveniada. Só um ajuste de calendário. A Lara... Posso falar, professor? Oi, perdão, Henrique. Tá. Não, é só para informar, foi só uma ampliação do prazo para a inscrição dos candidatos. Isso, foi isso mesmo. Também é uma decisão de referendo. Olha, eu quero dizer para vocês que eu não quero me tornar um czar aqui, que só eu que decido as coisas. Mas tudo é sob emergência hoje em dia. Né? Bom, enfim, item 6, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Item 7, referendo à aprovação de edital do processo seletivo de doutorado para ingresso do segundo trimestre, ano letivo de 2021. Também é documento que é disponível.
Acho que está tudo em ordem, né, Henrique? O calendário, na verdade, é o nosso ato contínuo, né? Todo trimestre a gente dá o start aqui no. Né? A gente aperta o enter do processo. Diga, se tem alguma observação? Não, é assim, foi mantido o mesmo formato de processo seletivo. A questão é que o segundo trimestre ele fica um pouco encaixotado e a gente fica com um calendário bem restrito, né? Bem restrito, bem apertado. Por isso que, inclusive, o edital já foi publicado. Né? Então, para a gente tentar aproveitar esse tempo maior, de fato, de informação aos potenciais. Para fins de divulgação, né? Aos interessados. Então, favoráveis permaneçam em discussão. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Prorrogação de prazo. Luiz Alberto. Esse não é referendo. Agora já começam os itens que não são de referendo. Só uma observação, professor, se você me permite. Em relação ao item 8.2, sim, mediante a autorização de vocês, eu acho que ele vai ser retirado de pauta, porque o serviço de pós-graduação alertou ao aluno e ao orientador que o pedido estava fora daquele prazo dos 3 meses. Sim. Essa foi uma informação que chegou depois, né? Mas já com a concordância do orientador, com o professor Salgado, ele já pediu para o Marco Antônio ele submeter novamente quando estiver no prazo correto. Eles submeteram com uma certa antecedência. No caso do Fresati, está ok, né? No caso do Fresati, está dentro do período indicado pela PRTG. Eu tenho uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, quando esse período de 3 meses, ele cai num período que tem férias, por exemplo, em julho, talvez nós não tenhamos reunião, né? Não sei se tem todos os meses a CCP, mas eu sei que alguns meses não tem. Aí dá para considerar um mês anterior, por exemplo, ao pedido, para dar os 3 meses? Ou pode... A gente faz a de referendo. Ah, tá. Pode mandar o pedido final e depois referenda na reunião seguinte. Que esses pedidos são aqueles com a justificativa da Covid. Então, eles, de modo geral, eles estão sendo aprovados pela CCP. Não tem nenhum negado. Com aquele aval do orientador, né? Isso. Sim. Esse aqui, talvez, do Luiz Alberto, só tenha um detalhe a mais também, no sentido de que ele está pedindo a prorrogação simultânea. Qualificação e depósito. Mas é mestrado, porque nesse caso é um mestrado, né? E aí... É muito justo o período. Muito justo. Então. Aí fica a decisão de vocês, claro. Bom, o item 8.2 retirado de pauta, em votação item 8.1, pedido do Luiz Alberto de prorrogação. Sou favorável. Favoráveis para como estão, contrários se manifestem, abstenções. Item 8.1, aprovado por unanimidade. Item 9, sugestão de comissão examinadora, qualificação. Orientado Carlos Eduardo, orientado por Jorge Henrique Caldeira. Vocês querem ver a sugestão de banca? Vamos ver. Ô, Henrique, projeta então para a gente aí. Posso projetar só? Por favor. Membros titulares, professora Janaína, professor Hermes, Janaína da Casa, professor Hermes da Unesp de Bauru. Com suplentes, professor Spers, professor Adriano Alves Teixeira. Exalc e Universidade de Mato Grosso do Sul, sede Parnaíba, respectivamente. Muito bem. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Voltando à pauta.
Recredenciamento de disciplina rádio 5048, pedido do professor Jorge, com parecer favorável. Os pareceres foram emitidos pelo professor Marcos Fava, ambos favoráveis, tanto do recredenciamento da disciplina como do recredenciamento do docente responsável. Perfeito. Se vocês querem que eu projete... Alguma ressalva do Marcos? Acho que não, né? Eu vi já. Tá certo. Então, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções, aprovado por unanimidade. Item 11, revisão dos procedimentos para avaliação de disciplinas e docentes. O que é isso aqui, Henrique? É aquela discussão que teve na CPG? Isso, porque eles dizem que vão reavaliar aquele modelo, né, que ia ser implementado para a FEA, foi implementado para a FEA toda, né? Houve alguns questionamentos quanto à eficácia, enfim. Então, o que acabou sendo decidido é que os departamentos vão ficar à vontade para fazer os seus processos de avaliação. Eu fiz uma defesa porque, do nosso em particular, porque eu acho que o nosso processo é eficiente e longevo, né? Funciona para todo mundo, né? Para alunos, para docentes. A parte operacional da secretaria do programa também faz isso já com uma relativa facilidade em função da curva de aprendizagem, e a CPG vai manter o sistema de avaliação, porém, tratando de assuntos que dizem respeito aos 3 programas juntos, especialmente na área de suporte e infraestrutura. Então, na verdade, isso é um comunicado, né? A não ser que alguém tenha alguma sugestão distinta, diferente, ou ache por bem a gente fazer um estudo de aperfeiçoamento do atual instrumento que a gente usou aqui durante anos, a ideia é voltar ao que fazíamos desde sempre. Jana, Adriana... Eu só teria uma dúvida, professor. Oi, diga. No sentido da aplicação dessa avaliação. Como atualmente estamos no ensino remoto, né? Acho que a grande vantagem da avaliação como era feita pelos programas era que a gente entregava os formulários diretamente aos alunos, eles tinham um momento de preenchimento ali, Sim. Em sala de aula. Eu gostaria, então, de confirmar com a CCP se a gente continua com o mesmo modelo, né, de documento para avaliação, mas a forma. A gente vai implementar mesmo estando remoto, então, não sei, eu talvez enviasse o formulário para os e-mails dos alunos, ou... Eu acho que sim. Eu tenho uma sugestão. Eu penso o seguinte, é claro que mandar por e-mail para o aluno é mais fácil para a gente, né? Só que, pensando do lado do aluno receber um e-mail, fazer o download, abrir, preencher, salvar, anexar e devolver, é bem chatinho. Então, se a gente pudesse pegar essas perguntas que nós já temos e pedir um apoio lá para a sessão de informática, junto com o monitor que está sendo contratado, né? Tem 2 monitores sendo contratados pelo departamento, no último CRAD. Pedir para eles colocarem lá naquele Lime Survey, que a gente tem um sistema de questionários da USP, né, que a USP usa, e montar esse formulário online, com as mesmas perguntas. Aí o aluno vai receber o link e já preenche, a gente já recebe tabulado. Facilita, inclusive, para a gente. Eu também tenho uma sugestão. Aí depois a Adriana vê aí do ponto de vista dos alunos. Que a gente fizesse, ou pelo menos a aplicação da mesma maneira como a gente fazia presencialmente. Isto é, numa das últimas 3 aulas do curso, preferencialmente na penúltima, ou na última, enfim, que a gente reservasse um intervalo, como a gente fazia quando o curso era presencial, e deixasse lá para os alunos 10 minutos, 15 no máximo, para que eles respondessem aquele formulário, porque pode ser eletronicamente. E pode ser até mais simples mesmo, Jana. Quer dizer, manda um arquivo mesmo em Word. Bom, se for durante a aula, aí o professor fala, durante esse momento eu saio, vocês fazem e devolvam para o... Isso, porque eu acho que a eficiência que a gente tinha era justamente por causa disso. Né? O aluno já estava lá, já estava na aula. Né? Como a gente consegue hoje, que o aluno... Não sei como é que estão os outros cursos, mas o meu curso eu faço síncrono, né? Que é
Então, assim, durante as minhas aulas, os alunos estão em aula. Então, eu falo assim, olha, pessoal, agora vamos tomar um café, eu vou tomar um café, vocês também, mas antes de tomar café, vocês abram aí enfim, um arquivo em Word, sei lá o que a gente decidir fazer, e preencham, né? E, inclusive, a gente discute depois, na volta, se vocês quiserem, coisa do gênero, mas acho que seria uma boa ideia. Se alguns professores não quiserem fazer isso e deixar disponível, eu acho que aí o seu modelo lá já seria uma boa ideia também. E a aluna avalia quando ele quiser. Ou pelo menos ele vai ter um período para avaliar. Eu tenho uma sugestão, acho que é um pouco em linha com o que o professor João falou, a possibilidade de aplicação durante a aula, já que é uma aula síncrona, né, ao vivo, você estimula os alunos a preencherem, como era no presencial, porque a gente percebe que tem um baixo índice de participação dos alunos quando esse formulário passou a ser feito da forma como foi feito lá, né, online, mandando por e-mail, os alunos não se sentem muito estimulados a preencher, talvez não dão a mesma importância, enfim, para o preenchimento da avaliação. Então, uma forma, eu acho que, de preencher é durante a aula, e com um link, que pode ser pelo LimeSurvey, pode ser pelo Google Formulários, enfim, com alguma ferramenta que seja validada pela faculdade, de forma anônima mesmo, ou se for possível, ou se não, se o aluno quiser se identificar. E o professor pode disponibilizar, inclusive, os links no próprio chat, né, da aula. Então, ele pode, olha, agora gostaria que vocês preenchessem, aqui está o link, clica no link, aí dou uns 10 minutinhos para vocês preencherem. Porque eu já vi bastante, acho muito importante durante a aula, porque a contribuição dos alunos, eu já vi mudanças muito legais em disciplinas, por conta de sugestões, né, e eu percebi que nas últimas avaliações os alunos não estão participando, assim, pela conversa que eu tenho tido com o pessoal. E talvez, se mandar por e-mail depois... E aí, Adriana, você está falando uma coisa que é muito importante, que na última reunião lá da CPG, a representante discente falou muito sobre isso, esse receio de perder o anonimato, e quando se mandar isso por e-mail, vai perder o anonimato, você vai ter ali quem mandou. Isso, ótimo. Então, se fizer o link, ele é anônimo. Aí você pode até deixar a opção do aluno se identificar, porque alguns, eu sempre me identifico, porque eu acho legal, né, ter essa troca também, mas tem aluno que prefere não se identificar, e com o link, cada um entra lá, faz o preenchimento e já devolve, né? Eu acho importante. Acho que na aula é uma sugestão muito boa que o professor João deu. Vamos tentar fazer isso? Eu acho que é a melhor saída mesmo, né? Eu só talvez não deixaria aberto assim para o professor decidir, se eu quiser eu mando depois. Acho a avaliação um negócio muito importante para o curso. Ótimo. E de repente estabelecer, olha, então todo mundo vai passar avaliação, né? Para criar um critério mesmo, um padrão para todo mundo. Era assim, né, antes. Eu lembro que eu preenchi várias durante a aula. Então, é assim. Eu normalmente anunciava com uma aula de antecedência, antes de final, dizia assim, na aula que vem nós teremos avaliação, ela será passada aqui pelo secretário do programa ou alguém lá da secretaria do departamento. A gente punha no envelopinho, né? Isso, eu saía da sala de aula, os alunos respondiam, eu já ia para a cantina, eles respondiam e colocavam no envelopinho lá e entregava lá. A única questão agora é que muda a mídia, mas acho que o procedimento pode ser o mesmo. A gente pode deixar, de fato, um link disponível e fazer esse exercício de avaliação durante a aula. Se alguém, por exemplo, perder, porque também acontecia isso, né? Um ou outro aluno faltava no dia específico, ele vai ter essa oportunidade de preencher depois, o que é uma vantagem, e garante o anonimato para quem quiser. Acho uma boa. Mas fazer, de fato, um exercício com dia e horário definido, e, em particular, dentro da aula, né? Acho importante. A gente consegue fazer isso com o STI? Acho que sim, né, Jana? Eu acho que sim. Na verdade, a única coisa que o STI tem que fazer é falar para o monitor, é assim que mexe. Não é difícil mexer no LimeSurvey ou no Google Docs, mas eu acho o Lime melhor. E aí coloca lá, põe as perguntas e pronto. E aí o link é um link só. A gente recebe isso como professor e no dia que quiser, bota no chat, o pessoal vai respondendo.
Eu já criei formulário no Lime Survey para minha pesquisa do mestrado, não é difícil, é bem tranquilo. Mexeu? Então, se o pessoal da informática der as instruções gerais, em uma manhã, um dia, bota um dia para fazer, pronto. Tem que alguém fazer, por isso que eu estou falando do monitor, já que a gente está contratando 2 monitores de graduação, acho que eles dão conta, né? Pode ser, Henrique? Tranquilo? Sim, sem problema. Excelente. Pode ser implementado assim. Então, vamos fazer assim. Item 12 da pauta, oferta de disciplina por docente externo ao PPGAL. Bom, essa discussão apareceu aqui porque houve um pedido do professor Rogério Calia, que, aliás, já retirou esse pedido, mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente precisaria pensar no como resolver isso. Hoje em dia, um professor externo ao programa, ele consegue dar aula quando ele entra, por exemplo, como um colaborador para uma disciplina específica. Se eu estiver equivocado, alguém me interrompa aí. Assim, eu vou dizer da minha experiência. Eu credenciei uma disciplina optativa na pós-graduação, há alguns anos atrás, que era Economia e Gestão de Artes e Cultura, e quem participou dessa disciplina comigo foi o professor Mário Klammer. Então, Só um minutinho, gente. Você vai passar de novo? Que quando eu entro pelo Explore, eu não consigo colocar aquele pano de fundo, né? Bom, mas, enfim. Eu não sei onde é que eu parei. Obrigado. Um docente externo. Então, e aí, assim, aí ele se credenciava especificamente para aquela edição da disciplina. Como as portuguesas, como as portuguesas e assim por diante. Foi o que eu falei para o Rogério. Né? Qual que era o outro problema? O Rogério ele não sei se ele ainda está credenciado, já terminou ele não renovou o credenciamento, não é isso, Henrique? Isso, o credenciamento dele já terminou e ele também não tem mais orientação no programa, Tom. Então, ele está desligado do programa, na verdade, né? Então, assim, ele queria dar uma disciplina, aquelas disciplinas dele lá de Mindfulness, e uma disciplina isolada e coisa do gênero. Ele queria trazer um professor da medicina. Era uma engenharia meio complicada que ele estava propondo, mas, no caso, precisaria de um professor credenciado do programa, assumir a disciplina e colocá-lo como professor convidado, né? Como professor, como credenciado específico. E eu acho que, inclusive, isso está dentro das normas da própria USP. Né? A gente não está inventando, desinventando coisa. Então, assim, eu coloquei isso em pauta porque pode acontecer de pedidos semelhantes surgirem aqui e a gente, de novo, vai ter que se posicionar. E aí eu queria a opinião do colegiado, né, sobre isso, se o meu entendimento foi correto ou se vocês acham que é interessante, do ponto de vista pedagógico, tentar achar uma alternativa de... Não, João, a gente tem que pensar nas consequências disso lá na frente. Na hora que a gente permitir que ele dê aula dessa forma, ele vai ter que entrar depois como um colaborador no colégio. E aí a gente vai ter um indicador de colaborador super inchado de novo, né, e de um docente sem produção. Se tem a produção, ele se cadastra como permanente, ele dá aula e faz orientação. Se não tem produção, a gente tem que avaliar com muito critério. Se a gente pode colocar mais colaborador, eu não sei como é que a gente está, porque até o ano passado tinham, né, mas aí saíram do programa. Mas vão entrar no Coleta 2020, né, os colaboradores nossos. Talvez até o Rogério, né? Então, a gente está... Ele entrou. Ele entrou em 2020, aí ele vai entrar em 2021 também. Então, se houver espaço para isso, mas por que vai dar esse espaço para ele e não para outro? É sempre eu acho uma questão muito delicada. Eu acho que a forma como a gente faz é uma forma, de certa forma, justa, né? Da aula quem é permanente. Curiosamente, eu nem sabia disso, apareceu na congregação, na última congregação,
um ponto de pauta em que se autorizou ao Rogério dar uma disciplina um pouco nesse caráter. Mas era de graduação. Na graduação. E aí o coordenador da graduação, Campelo, autorizou, o que é um pouco estranho. Ele quis dar a condensada, foi isso. De todo modo, ele alegou que não estava conseguindo preencher carga. Até o André Costa chegou a... levantou isso, inclusive, assim, se a gente não vai se permitir esse tipo de coisa para professor, denunciou que o departamento está sobrando docente para dar carga. O que, de fato, é meio estranho, né? É estranho, porque nós estamos sempre reclamando, inclusive, negando afastamento da outra lá, desculpa lá, eu fico nervosa, né? De uma dificuldade para aprovar os afastamentos, porque não tem docente para dar aula. Eu magoei agora, viu? Da outra lá. Da outra mais soulmate, né? Minha querida do meu coração. E você ainda que está no meio do perrengue, né? Ainda ouviu uma frase dessa, fere mesmo. Nem me fala, gente. Bom. Mas na pós a gente tem gerência sobre, né? Então, assim, na minha opinião, eu estou de acordo com a sua interpretação, João. Então, eu queria manter esse tutorial, né? De fato, é bastante difícil administrar a pós, né? Eu sempre lembro da frase lá do Thomas Wood, né? Do pastorear gatos, né? Quer dizer, cada professor pode ter uma demanda específica, ir para um lado e tal, mas não dá para a gente ter uma moldura normativa, né? E, obviamente, que envolve... A moldura normativa atende a um objetivo pedagógico, né? A intenção do professor é só a disciplina? Mas, Adriana, dar uma disciplina na pós, depois você recebe créditos, e aí deixa de dar na graduação. Muitos entendem isso como um benefício. E aí, por que estamos dando isso para ele? Né? E há outros professores que também poderiam, sempre tem essa discussão. Então, eu prefiro manter a rigidez. Eu acho que é até para não prejudicar o programa nas suas avaliações, né? Porque a gente é julgado por isso também. Sim. Ninguém faz amizade sendo coordenador da pós, isso é fato. Pelo contrário. Então, esse é o... eu vou manter, então, essa... Porque eu não, acho que não teria nem essa disponibilidade para... Só um minutinho. Minha mulher deu um oi para vocês. Oi, Cláudia. Agora ela volta. Eu fico passeando nessa casa com o computador na mão, tá? Porque eu vou sendo expulso, buscando daqui a pouco. Daqui a pouco eu estou pendurado para fora da varanda, não tem outro lugar. Bom, então tá bom. Então, assim, a gente está reforçando aqui, na verdade, o que a norma nos impõe, né? Como protocolo, né? Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que só em casos muito excepcionais, alguma coisa... Alguém que seja de fora, externo, no caso das portuguesas, no caso do Vixe, no caso do... Então, mas mesmo no caso das portuguesas, então, assim, elas entraram aqui com a Simone. Elas não deram disciplina... Independente. Isso. Isso contribui para a internacionalização, o fato de professores estrangeiros, como disciplinas, isso contribui com a internacionalização do curso. Totalmente. Então, das duas, uma, ou ele entra como colaborador numa disciplina que tem um professor responsável, ou ele se credencia no programa. Tem mecanismos para isso acontecer, né? Agora, qual é a justificativa do Rogério para eu completar a carga? Né? Desculpa, é que está gravando e transmitindo, mas a minha resposta seria: você precisa publicar mais, e aí você se credencia. Porque, professor, né? Oi, só para deixar claro que o professor Rogério, ele falou comigo, ele decidiu então retirar
esse interesse dele, porque ele falou que então, quando for o momento, ou quando ele conseguir cumprir todos os critérios, ele se credenciaria como orientador Isso. pleno do programa e daria aula. E Bom, orientaria, claro. de todo mundo. Então, assim, tudo bem? Podemos. Tudo bem. Eu fico feliz assim com a compreensão homogênea do colegiado sobre a questão, né? Que, aliás, se liga ao próximo item, que é o item 13 também. Baixa um pouquinho. Bom, vamos lá. Veja, quando a gente fez a revisão do atual regulamento. Só um minutinho, gente. Fui dar um jeito no barulho aqui também. Como a Adriana. Então, quando nós fizemos a revisão do regulamento, a revisão Desculpa, gente. Bom, agora acho que deu certo. Foi uma demanda da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Foi um processo, na verdade, bastante longo, mas a gente aproveitou essa revisão do regulamento para, a pedido, inclusive, do conjunto de professores, e capitaneado pelo diretor da escola, que a gente diminuísse o padrão de exigência para credenciamento e recredenciamento, tanto dos professores no programa de mestrado quanto no de doutorado. E, de fato, a gente fez isso. Até tomamos um pouco de algumas broncas da Câmara, né, de Assuntos Acadêmicos, se eu não me engano, sobre a diminuição da regra. De fato, o que está acontecendo é o seguinte: o programa sempre pautou os seus regulamentos com base nas determinações da CAPES. A gente sempre dançou a música que a CAPES tocou, só para fazer uma analogia artística da história, né? Então, quando as exigências estavam muito ligadas à atividade de produção, a gente seguiu exatamente os rigores, tá certo? Que a CAPES exigia, inclusive as recomendações dadas nos processos de avaliação trienal. O que está acontecendo agora? A gente está numa situação onde a gente não consegue identificar muito bem a música. E a CAPES muda um pouco o seu repertório musical a cada um punhado de meses, né? E a gente fica o tempo inteiro tentando adivinhar o que é que realmente eles querem, porque somos subordinados à orientação institucional do órgão financiador, do órgão patrocinador e avaliador. Muito bem. De todo modo, com essa diminuição da régua, a gente imaginou que os professores do departamento se sentiriam mais à vontade e obviamente, acabariam atendendo às exigências do regulamento para voltarem para o programa.
E esse fenômeno não aconteceu, né? Eu compartilho isso, quero a opinião da Janaína. Eu acho que o único professor que, de fato, voltou para o programa depois de ter pedido para sair foi o Tabajara. Foi porque houve aposentadorias, né? Então, aí a gente teve a gente hoje tem uma carteira de professores se aposentando, terminando sua relação com a unidade, consequentemente, com a universidade, consequentemente, com o programa. A gente tem professores que não se recredenciaram efetivamente, né? Alguns professores, como é o caso do Sérgio Canemblay, que se filiou ao programa num momento muito específico, aqui na nossa tentativa de melhorar a avaliação. Enfim, a gente começa a esvaziar o programa no contingente de docentes. Os professores do departamento não estão muito diligentes, né, nesse processo de credenciamento e recredenciamento, e, ao mesmo tempo, a gente tem recebido aqui algumas demandas de professores externos ao departamento para se credenciarem no programa. E eu confesso aqui, muito preocupado, de que eu não sei qual é a melhor decisão a tomar. Se eu altero, por exemplo, os critérios de ingresso de professores externos no programa, e não tendo uma correspondente iniciativa dos professores internos, né? Tanto porque a renovação de quadros está muito lenta, a Universidade de São Paulo está muito refratária a abrir concursos para novos ingressantes. Então, eu acho que não resta outra alternativa do que, de fato, admitir professores externos. Pode ser uma boa estratégia. O que eu também não consigo decidir se a gente vai, de fato, fazer uma régua diferenciada entre os professores internos e os professores externos ao departamento. Eu confesso que não consegui fazer um quadro mental estável, né, sobre essa decisão. E é por isso que eu estou aqui trazendo para o departamento, trazendo para o colegiado, e muito provavelmente estou muito tentado a fazer uma reunião aberta. Eu acho uma ótima ideia. Com todos os professores do programa. Isso não é feito há anos. Para expor o problema. E, de fato, eu acho que o que é certo e o que é justo é aquilo que é decidido coletivamente, né? Então, esse é um primeiro momento para compartilhar com vocês essa angústia. Recebemos recentemente um pedido de credenciamento nesses moldes. Nós já fizemos um credenciamento desses no ano passado. Eu ainda não encaminhei para o parecerista, porque eu precisava ter essa conversa com vocês e com o conjunto dos professores, né? E também uma percepção dos alunos, né? Porque se a gente talvez demorar muito a reagir, daqui a pouco a gente não tem mais o programa, né? Há alguns números aí que são muito empíricos em relação o que significa uma massa crítica mínima para você manter um programa de pós-graduação, estricto sensu, vivo. E o número mínimo não sei porquê, mas empírica falam nesse número, é 12. Um programa de pós-graduação, para sobreviver, tem que ter no mínimo 12 docentes e de fato, com dedicação ao programa, né? Nós, daqui a pouco, estamos muito próximos dessa fronteira, né, com os professores que estão partindo, com os professores que não estão renovando não estão se recredenciando. Então, assim, há uma possibilidade da gente manter o programa vivo e bem, e um programa bom, tá certo? Um programa que mantém a sua nota, com colaboradores ou com professores credenciados externamente. Que a experiência é boa, só para citar. A experiência é boa.
A experiência é boa, que é o caso da professora Luciana Cesarino, Sim. e também agora é o caso da Marina. Né? Bom, então, eu acho que eu estou falando demais, mas, de fato, eu estou precisando compartilhar minhas angústias com você. João, eu acho que, na verdade, é uma questão que é mais política do que prática, porque se for pensar em termos práticos, há muitos benefícios de ter os professores externos, né? Talvez com uma régua um pouco mais elevada, porque ela realmente foi abaixada para todos, foi abaixada para os internos, tanto na produção acadêmica, mas principalmente na questão do projeto, que a gente não pede mais projeto aprovado, agora é submetido. Isso aí já seria assim, uma porteira aberta, tremenda, mas não foi o caso, porque pela minha experiência aqui, o que eu vejo que o que barra o docente interno é a produção, publicação e não o projeto, né? Falaram que era o projeto, mas tiramos o projeto, continuam não permanecendo no programa ou não submetendo a entrada. E a gente tem, ao mesmo tempo, um monte de egressos excelentes que estão já atuando em muitos deles em instituições públicas, federais, principalmente, e que seriam ativos muito bons, né, que seriam bons professores, bons orientadores, aumentaria a produção do programa. Então, a princípio, eu acho que é uma boa estratégia a gente, sim, ter os externos, talvez com uma régua, ou talvez com uma quantidade, né, a gente pensar em quantos a gente pode ter, né, na verdade, nem precisaria, mas, de novo, questão política, né, para não entrar em conflito com os nossos internos aqui, ou com o que a direção da escola acha, né, mas, a princípio, eu acho, sim, uma boa ideia, pela experiência que nós temos, sim, são pessoas dedicadas, né, e eu acho, então, que é uma boa ideia a gente fazer essa reunião para que qualquer decisão que seja tomada, ela tenha sido discutida, se não em consenso, né, mas pelo menos as opiniões terem sido ouvidas e a gente ter mais segurança do que fazer. Mas minha opinião pessoal é de que sim, a gente tem que ter os docentes externos, porque o programa está diminuindo. A gente tem aposentadorias, a gente tem pessoas que não querem estar na pós, e a gente tem pessoas que não têm perfil para estar na pós. Então, o programa, a tendência é ele diminuir mesmo, porque a gente está perdendo o docente. Eu acrescentaria um detalhe importante, eu não sei se isso é uma questão de momento ou é, de fato, uma tendência que veio para ficar, é que a atividade de publicação, isso também acabou influenciando na nossa decisão sobre a régua, sobre os parâmetros do processo de credenciamento e recredenciamento, é que na ficha de avaliação da CAPES, a publicação perde significativamente o seu peso relativo, sendo que agora a conversa que é muito forte como orientação, é por isso que a minha dúvida acaba o atual governo, entra um novo diretor da CAPES e retoma os padrões antigos, ou, de fato, essa é uma tendência que veio para ficar com essa ideia de impacto social, ou seja, o quanto que o programa de pós-graduação está gerando de produtos e serviços que são, de fato, significativos para a sociedade. Né? Mas isso é extensão, não é pesquisa. Então, isso aí, João, é a política do atual coordenador da CAPES. Se cai a cabeça dele e entra outra pessoa, você pode ver que critica essa avaliação da CAPES, quem está criticando são os programas que são as referências no Brasil e até do mundo. Então, todo mundo sabe como a gente tem que avaliar. Mas a CAPES insiste em reduzir essas... por questões totalmente políticas mesmo, para favorecer ali alguns grupos. Então, se mudar, eu não acho que a gente tem que abaixar a régua nisso. Não. Eu já não sabe que ali no futuro, a hora que entrar alguém com uma cabeça minimamente melhorzinha, vai subir de novo a régua. Então, esse aqui é o problema. Como eu não tenho essa bola de cristal, porque também é o seguinte... 2 anos, pelo menos, né? Das conversas e das palestras que eu ouvi lá do trio, agora parece que tem mais um, cara, da gestão da área, eles colocavam lá um disco sobre variáveis de avaliação, e esse critério, na verdade, era baseado no modelo europeu, francês, e sobre todas as coisas, a que serve um programa de pós-graduação. Né? Então, assim, eles não se inspiraram do nada. Existe um modelo internacional que está trabalhando com isso. Ainda que seja uma via intermediária,
onde a gente volte a ter o peso das publicações melhorado, aumentado em termos relativos, mas eu acho que talvez essa conversa de algum coeficiente de sensibilidade sobre a relevância social dos programas ainda vai continuar. Então, assim, o que eu produzo, de fato, melhora a racionalidade dos gestores que estão, de fato, no mercado, o que eu estou produzindo ajuda a formulação de políticas públicas para os governos, tá certo? O professor que eu formo aqui dentro, professor pesquisador que eu formo dentro do programa, de fato é alguém que comanda projetos nas suas unidades de lotação, que de fato atende a comunidade, que faz curso, que, enfim. Eu acho que esse tipo de coisa vai ser difícil de tirar do horizonte, né? O que a gente não está conseguindo com facilidade é calibrar o que vai ficar, de fato, com uma moldura relativamente estável, né, do ponto de vista do que a CAPES entende como um bom programa ou não. De todo modo, essas questões todas, eu acho que a gente vai ter que... Eu acho que eu vou mesmo chamar uma reunião, né, tanto porque a gente está aí às vésperas de concluir aí o preenchimento do Sucupira, né? Eu acho que é uma boa chamar uma conferência aí com todos os professores da pós, né, para discutir isso e saber, de fato, qual é o entendimento deles, o entendimento médio, e para ter uma tomada de decisão que traduza, de fato, o sentimento, pelo menos o sentimento da maioria dentro do programa. Professor, posso falar um pouquinho? Mas, claro, na verdade, estou esperando muito a opinião de todos. Acho legal essa reunião, acho importante, né, colocar os outros docentes do programa para discutir esse tema. E pensando um pouco sobre o que eu escuto e converso com os alunos, e não é de agora, já faz algum tempo, o que os alunos comentam muito é da pouca oferta de disciplinas que o programa tem, da carência de disciplinas em algumas áreas específicas, né? Então, disciplina de RH, não temos. Que loucura. Temos, né? Temos aula de didática, mas... Não temos, né? Então, eu mesma, eu fui fazer disciplina de didática na Conte, né? Eu fiz com o Cláudio na contabilidade. Então, tem 2 alunos que pesquisam RH no meu grupo de pesquisa, foram fazer a disciplina na FEA São Paulo, que por conta da pandemia conseguiram fazer à distância, porque senão teriam que se deslocar a São Paulo com todos os custos que a gente sabe que estão envolvidos nesse processo, né? E correndo o risco de não serem aceitos, porque com essa oferta online, as disciplinas estão inchadas de alunos, né? E aí os professores também estão restringindo acesso. Então, eu mesma fui negada em algumas disciplinas, porque até por dificuldade de avaliação do professor, ele não consegue aceitar muitos alunos. Ele tem que avaliar as atividades, ele tem que dar uma prova, não dá para, né, uma sala com 50 alunos, mesmo que seja à distância. E, naturalmente, ele dá preferência para os alunos que são do programa, ou de programas da unidade, né? Então, tem essa questão também. Então, há uma angústia dos alunos nesse sentido. E aí, quando o aluno ele faz o mestrado, ele vai para o doutorado, piora a situação, porque boa parte das disciplinas ele já fez. E aí, a hora que ele vai olhar, e agora, né? Então, eu fui olhar lá, eu já fiz epistemologia, eu já fiz a de cultura, eu já fiz a de marketing, aí eu começo a olhar, eu já fiz, e agora? Sim. Então, realmente, talvez a vinda de professores que são externos, né? A gente tem esse problema do credenciamento de professores da casa, talvez possa ajudar, inclusive, na oferta de disciplinas dessas áreas que a gente tem carência, né? Pessoas que podem contribuir, que estão com, de repente, como foram os novos que entraram, né? A Marina, a Luciana, que vem com gás a mais, né? E aí contribuem com as questões de publicação, né? Que talvez hoje não tenham o mesmo peso em termos de avaliação, mas que trazem esse gás para os alunos também, né? Eu acho importante, eu acho que pode contribuir bastante, assim, já que a gente tem essa carência, né? Está com a parte talvez de estatística, a gente
talvez venha a ter algum problema futuro, né? Porque o professor Evandro está deixando o programa, enfim. E aí a gente precisa bastante do auxílio no Quant, né? Então, eu acho que é muito importante, sim. Aí eu estou dando um pouquinho da visão dos alunos, né? De como que a gente enxerga o bate-papo né, por trás aí dos holofotes, mas como que esse tema tem surgido aí, né, entre os alunos. Então, acredito que seja bacana, assim, a gente definir alguns critérios e compartilhar esses critérios com os professores. Enfim, acho legal a ideia dessa reunião em conjunto. Perfeito. Adriana, agradeço muito as suas considerações, viu? Porque vamos ter que somar tudo isso, fazer uma planilha de decisão, né? Viu, João? Queria falar uma coisa em cima do que a Adriana falou. O que o aluno quer, pelo que a gente percebe, né? Eu também já fui aluna. O aluno quer uma boa orientação, ou seja, alguém que seja dedicado. O aluno quer uma variedade de disciplinas. O aluno quer bolsa. A gente conseguiu agora 4 bolsas, não caiu do céu, né? O pessoal ficou surpreso. Pô, nós subimos de 4 para 5. A gente fez um pedido para a CAP justificando toda a importância do nosso programa. Então, o programa foi bem avaliado, recebeu mais bolsa. Se a gente enfiar professor que não tem produção, né? Quer dizer, pode cair. Então, a nossa intenção, pelo menos da gestão passada, que eu acho que o João continua nessa, era de transformar de 5 para 6. Se não der, permanece no 5, mas jamais vamos cair mais, não pode cair para 4. Então, eu acho que esses externos, eles têm como ajudar nisso, né? Porque são pessoas com mais tempo, com mais gás, com mais juventude, né? E que produzem bastante e podem ajudar, inclusive, a subir a nota, né? Então, é isso. Quer dizer, a gente tem que fazer um equilíbrio entre ônus e bônus, né? Queremos melhores professores, mais engajados no programa, mas também não queremos inchar muito, porque isso também... Pois qual que é o limite, né? Que a gente... Vou dizer uma outra coisa, Adriana, a gente acaba, cara, ficando um pouco viciado com a nossa própria história. Como os ciclos de avaliação passados eram muito exigentes do ponto de vista de alguns critérios, a gente ficou meio viciado, meio com a boca torta do cachimbo, sabe? Então, assim, talvez olhar o professor hoje... Então, assim, no fim das contas, tem que voltar para os princípios do programa, né? O que a gente, por contrato, o que a gente forma aqui são docentes e pesquisadores. O que a gente vai entregar para a sociedade é alguém que vai dar aula, vai formar novos discípulos, vai formar novos pesquisadores e vai produzir conhecimento, que é conhecimento científico que tem por objetivo, no fim das contas, gerar tecnologias sociais. A estratégia que a gente adotar, se cumprir esse caminho, eu acho que ela vai ser excelente, né? Essa é, de fato, a ideia. Todo o trabalho que a gente fez de moldurar de maneira normativa o programa foi com esse objetivo. O que a gente não consegue prever, portanto, é o comportamento aí dos gatos, né? E também o comportamento do órgão avaliador. Mas a gente está muito atento. Então, por exemplo, eu sempre tive um número muito grande de orientados, eu sempre dei 2 disciplinas na pós, 2 disciplinas que sempre tiveram cheias. Inclusive, há muitos anos eu não abro para aluno especial por causa disso. Eu sempre tenho, no mínimo, 10, 12 alunos nas minhas disciplinas. Então, assim, eu confesso que não tenho mais margem para aumentar gás, né? Seria bem interessante ter uns professores novos aí com uma hipertrofia proteica, né? Com uma vontade de oferecer. Mas também tomando cuidado para não cair na tentação de repente, vulgarizar, né? O ingresso no programa, que também a hiperpopulação aqui, se você criar um choque demográfico, que também cria problemas nos critérios de avaliação. A USP não tem nenhum critério que estabelece um percentual de externos em relação aos da casa? Não. Isso não é programa junto com a CAPES.
porque também essa é uma relação típica de programas com os órgãos avaliadores. Né? O que a USP quer? É que os critérios que você estabeleceu, olhando como referência os parâmetros do órgão avaliador, estejam normatizados, preto no branco, como se fosse um manual de qualidade. Eu digo que faço isso e eu posso aferir se você faz ou não. Não é isso? Eventualmente, posso melhorar o tal do manual de qualidade. Mas eu tenho que tê-lo. Né? É isso que a gente está tentando adivinhar se o manual que a gente fez, de fato, atende ao padrão de qualidade que o perigo só, João, é que o órgão exige. Nós temos, assim, não só egressos muito bons, mas professores que estão em outras unidades e que não tem pós lá, sei lá. Então, pode vir, sim, uma enxurrada, como aqui já teve vários pedidos, a gente negou o outro ainda não passou, mas eu acredito que esse ano vão vir vários. Qual que é o nosso limite? Né? Porque a gente vai aprovar quem? Né? A gente tem que pensar nisso. Por que depois de um certo tempo a gente parou de aceitar? Qual que é o nosso limite? É esse que eu tenho só essa dúvida, para não ficar no pessoal. Aprovaram porque eram alunos conhecidos, depois veio desconhecido. Isso. Esse é o problema. Esse também é outro grande problema. Né? Também não pode deixar ter mais externos do que internos. Então, pois é. Porque daqui a pouco é o que vai acontecer. Porque é sempre um risco. Né? O cara pode ter produzido, mas daqui para frente, às vezes, não, o negócio vai ficando mais difícil e às vezes demora, né, anos para vir um resultado. Aí o próximo coordenador do programa é de uma outra universidade. Pode ser, pode acontecer. Né? Então, mas assim, talvez a minha pergunta é, e daí? Quer dizer, isso é bom ou ruim? Eu não sei te dizer. Se tudo isso cumprir com esses objetivos de você ter um programa que forma docentes pesquisadores de qualidade, não tem nenhum problema. Mas eu não tenho certeza disso, não consigo avaliar isso. Né? Podia ser até mesmo uma coisa interessante, né? Não tenho ideia. Um programa que tivesse muita transversalidade e muita permeabilidade, né, com as outras instituições. Pode ser também, porque teve uma época que tinha uma conversa que era a seguinte: a CAPES, ela preferia ter um número menor de programas na área de administração, mas programas de alta qualidade. Então, ela está apostando, por exemplo, em processos de fusão e incorporação de programas. Rola já há algum tempo pegar o programa da EASH, o programa da Exalc e o nosso e juntar a fazer um. A pergunta é... Por isso que a gente tem que ser 6, não tem que... Aí você tem 3 caras que produzem bastante, são fortemente engajados na carreira, na Exalc, outros 3 na EASH, e eles estão descontentes porque os programas não saem do 3, porque o resto que está no programa não produz, entendeu? Pois é, então. Mas nós somos 5 e a gente... a NET. Perda essa NET. Bom, nós somos nota 5, mas eu tenho plena convicção que a gente seria nota 6, tranquilamente. Porque a gente tem internacionalização, a gente tem um monte de indicadores, e eu não acho que a gente tem que juntar com ninguém, não. Nós temos capacidade aqui de ser um programa pequeno, mas muito, muito forte. Eu não sei como era antes, mas a percepção que eu tenho do mestrado para cá é que e também a questão da pontuação das publicações não ter tanta relevância, mas as publicações cresceram em journals de relevância de forma significativa. A gente está conseguindo publicar, né, não sei se com uma facilidade, por competência mesmo dos alunos e dos professores e dos trabalhos, mas vira e mexe eu vejo lá, né, no Instagram, pessoal, mais um, mais 2. Exato, e o cara às vezes nem terminou o doutorado e já está com um A1 que veio de disciplina, então nós estamos sim, é o aprendizado mesmo, acumulado. O programa aprendeu. Sim, os professores acharam a sua linha. A apresentação foi 2, eu falei, então tá bom, né? Tá maravilhoso, nossa. Os alunos estão trabalhando em grupos de pesquisa mesmo, então a gente está numa maturidade agora que nossa, daqui só para cima. Não tem que ficar pondo gente que não tem perfil, ou juntando com o programa Cacareco, a Fé São Paulo vindo atrás da gente, né?
que será? Não, então, né? o que eu estou imaginando é o seguinte, o programa da EASH se extingue, ele não se mantém. Mas aí ficam perdidos 2, 3 professores lá que são altamente produtivos, com forte vocação para atividade de pesquisa. Eles não poderiam se credenciar no nosso programa, percebe? É um pouco essa a ideia, de a gente, na verdade, conseguir atrair quadros expressivos para o programa, né? Então, acho assim, pode ser, de fato, um bom caminho. Já que, internamente, talvez a gente tinha esgotado as diligências, assim, baixamos significativamente a régua e ninguém está voltando a entrar com pedido porque não está publicando. Quem publica já está aqui e continua publicando, não é isso? É isso. É isso. Mas aí o que está acontecendo? O povo está aposentando, né? Dirceu aposentou. Paulo é o próximo. Só título de exemplo, né? Não é, eu não quero ficar nominando aqui, mas... Irene. O Edgar... São os que já avisaram que vão aposentar. A Irene já avisou, o Paulo já avisou, o Dirceu já avisou, já está cumprindo licença-prêmio agora, a partir do próximo semestre. O Dirceu não vai entrar com pedido de recredenciamento. Acho que também não vai publicando para isso. Né? Então, de fato, é um momento crítico do programa. O ano passado a gente estava bastante tenso, porque era o último ano para a avaliação quadrienal que acontece agora. E como a gente não sabia, conseguia traduzir as vontades e desejos aí da CAPES como nosso órgão avaliador, a gente, de fato, estava muito nervoso sobre o que faz, aumenta, não aumenta, aceita, não aceita, quem que aceita e tal. Tanto que um dos pedidos que a gente negou disse o seguinte, olha, não é definitivo, por gentileza, estamos num momento um pouco tenso aqui do programa, se futuramente se sentir à vontade, né, enfim, pode submeter novamente, enfim, a gente deu um recado nesse sentido, né? Que eu acho que aí, a partir de 2021, começa uma nova conversa de um quadriênio, né? E aí a gente pode, nesse quadriênio, fazer todos esses ajustes que a CAPES atual e a futura CAPES poderão exigir, né? Já que menos de 2 anos a gente já terá um novo governo, né? Ou quem sabe bem menos que isso. Se Deus quiser. Não consigo adivinhar. Acho que não, mas... Mas tá bom, então. Deixa eu perguntar para vocês, alguma data de particular interesse de vocês? Por exemplo, semana que vem? Quintas ou sextas, pelo amor de Deus. Não, é impossível, que eu tô quase... Como é que ficou o nosso calendário? Também ou são só os docentes? A ideia era tentar fazer uma reunião antes do início das... Como é que ficou o calendário da pós, Henrique? O de aulas, você diz? As aulas começam semana que vem. Ah, não, dia 19. Nossa, semana do dia... Dia 15, né? Semana do dia 15. Teria que ser antes, então, tipo dia 12. Dia 12 eu posso à tarde, de manhã tenho banca. Eu tenho que participar também ou são só os docentes que participam? Pois é. Normalmente é só o docente, mas talvez possa chamar a representante, pelo menos, né? Não todos os alunos. Representantes do colegiado seria uma boa ideia também. Vamos deixar previamente a data do dia 12? Acho que uma convocação aí com uma semana é razoável, né? Olha, eu tenho uma banca de doutorado que começa às 8. Nossa, pode pôr o quê? Umas 4 horas, né? No máximo. Ah, se botar 2 horas da tarde, você consegue. Consigo. Podemos deixar essa como uma data prévia? Porque, pô, sexta-feira à tarde, acho que todo mundo... Online, né, meu? Online, é. Eu participo às sextas de uma reunião do Núcleo Docente Estruturante da São Luís. Mas é tranquilo, eu posso ficar online acompanhando. Adriana, acho assim, na verdade, os docentes é que vão mais falar, é mais para você saber o que está acontecendo. Eu posso ficar online em dois aparelhos aqui, vou acompanhando. Sexta-feira é um dia bom também, porque não coincide com nenhuma outra... Reunião, né?
Nenhuma outra reunião de... Mas é bom a Adriana estar lá, porque de repente alguém fala, os alunos não ligam para as disciplinas, né? Fala, não, pera lá, né? Não, Tem que ter variedade, aí tem uma aluna está lá para falar. Leva esse subsídio da CCP, que é uma contribuição importante dos alunos. Tá bom, tá como dia 12, já agendei aqui. Se tiver alguma mudança, eu aviso vocês, mas acho que já dá para... Bom, temos um último ponto aqui, que é o ponto 14 da pauta, deliberações internas de bolsas, revisão sobre a utilização do resultado de MAT. Ah, sim, isso está um pouco... Eu não entendi isso quando eu vi isso na pauta. O Henrique, por favor. Então, quando foi criada a nova deliberação de bolsa, o critério que é utilizado agora é simplesmente a pontuação do teste ANPAD, e foi sugerido uma fórmula de conversão da pontuação do teste ANPAD, aliás, da pontuação do GEMET para o teste ANPAD. O que ocorre, que não foi percebido naquele momento, é que o critério que é utilizado para a classificação das bolsas não é a pontuação absoluta da pessoa, e sim aquele percentual que indica o desempenho, candidatos ficam abaixo, o desempenho relativo em relação à edição específica que o candidato prestou. E essa fórmula de conversão, como é só uma fórmula simples de conversão de pontuação, ela não contempla essa questão da posição relativa do candidato. Então, se surgir algum candidato à bolsa que vai utilizar o resultado do GEMET e não do teste ANPAD, não vamos ter como fazer essa classificação. Até dá, Henrique. Essa que é a questão. Não, até dá. O GMAT também coloca uma colocação relativa? Não, mas assim, o que acontece, né, que a gente sabe, a ANPAD, ela não tem os 600 pontos cheios, né, porque às vezes alguma questão é cancelada e tal. Mas não tem um desvio tão grande assim. Então, alguém que tira 50% de desempenho relativo, não quer dizer que acertou metade da prova, né, mas que está ali na metade dos alunos. Eu fico aqui pensando se não dá para a gente supor que uma pessoa que tenha um DMET equivalente a 300 na ANPAD, se ele não poderia ser classificado como 50%. Assim, é tão raro, eu acho que nunca teve alguém com DMET aqui, né? Isso é mais para os estrangeiros. Alguma vez fez essa conversão, Henrique? Eu acho que já teve um candidato que ingressou com o GEMET, mas ele não se interessou por bolsa. Eu sei que tem pelo menos uma pessoa interessada em ingressar no segundo trimestre que me disse que vai utilizar não o resultado do teste ANPAD, mas sim o do GEMET, que ele até já fez. E não, na ocasião, nem conversei com ele sobre interesse em bolsa, porque também não estava em discussão isso, mas caso ele ingresse e resolva pleitear uma bolsa, teria que ver como seria feita essa classificação. Ele está aqui na deliberação interna, né? Deixa eu ver. É que eu acho que o DMET nunca sempre é difícil, né, de afirmar, mas acho que no DMET não acontece desse papo de cancelamento de questão, né? Então, professor, isso é uma outra coisa, eu sei que vocês já discutiram isso, acho que na última reunião, que eu saiba, na ANPAD são 600 pontos, sim. Se uma questão for cancelada, é o padrão mais ou menos para concurso. Você dá essa questão para todo mundo e não retira de todo mundo. Inclusive, acho que no último edital do teste ANPAD, eu fui até lá conferir no mês passado, é isso que consta. Questão cancelada, a pontuação é concedida a todos. É verdade. Fica preservado o total de 600 pontos. Porque aqui que eles colocaram, né? Aqui nós, né? A nota máxima do GEMET é 800, a nota máxima do ANPAD é 600, e aí tem a formulinha. O Henrique, quem levantou essa lebre foi o serviço de pós? Da questão da pontuação aí do GMAT, para bolsa? GMAT. Hã? Não, professor, na verdade fui eu que desculpa se foi uma lebre que salta muito, mas assim, eu percebi isso e casou que
eu tive uma consulta sobre um potencial candidato ao segundo trimestre que me disse que ia usar o GEMET. Então, eu fiquei pensando, se deixar essa discussão lá para o momento da atribuição Tem do uma bolsa, ideia. Quando a gente tem acesso ao resultado ANPAD dos candidatos, a gente tem acesso só ao percentual ou a gente tem acesso à pontuação? os dois critérios. Então, é muito simples, gente. A gente faz o ranqueamento usando nas colunas as duas informações, vê se tem diferença na ordem, se usa uma ou se usa outra. Provavelmente não. E aí encaixa esse candidato de match com a conversão da pontuação na linha. É muito simples resolver. Eu acho que pode ser feito assim, mas assim, eu vejo por outras classificações recentes aí dos processos de atribuição, a diferença, às vezes, entre um candidato e outro fica bem pequena. Uma margem, assim, de 0, alguma coisa por cento. E tudo depende da edição que o aluno fez, né? Porque tem edições que o desempenho, por exemplo, edições de início de ano, eles falam que são as edições mais, mais fáceis de você conseguir uma pontuação maior, porque elas são menos concorridas. As edições de final, as últimas do ano, são as que têm mais concorrência, então, normalmente, a pontuação é menor, porque tem essa relatividade em relação ao resultado dos outros concorrentes. Então, e a gente pode usar pelo edital, né, até 2 anos, resultados da ANPAD de até 2 anos, né, então, eu não sei se uma pessoa que está com 90% numa edição e 90%, né, e a outra também, se a pontuação delas provavelmente não é a mesma. Bom. Provavelmente não, Por isso que eu falei de fazer a classificação usando as duas informações e ver se tem diferença na ordenação, se usa uma ou a outra. E aí a gente não tem que esperar o problema. Que quando houver um candidato com esse caso, aí o critério, talvez, não sei se isso é possível, mas, de repente, o critério não ser o percentual, mas sim a pontuação. Não sei se isso é possível, que tipo de implicação isso tem. Mas... a gente pode só ajustar a deliberação, né? Porque aqui na deliberação está dizendo que indica o resultado considerado será aquele que indica o percentual, tarará. A não ser que haja um concorrente com o que apresenta o DMET, aí será utilizada a pontuação, sei lá. Por que já não usa a pontuação, então, gente? Pois é. Mas eu acho que, de fato, esse é um caso que vai ser bastante excepcional. Né? Também acho. Porque a gente está querendo um critério de desempate, quando, de fato, não só o sujeito ingressa, como ele entra com pedido de bolsa. É isso, né? A ideia é que, quando tivermos pontuações muito próximas da disputa de uma última bolsa, será que isso vai acontecer? Porque a deliberação, ela está... Está muito clara aqui. Quando vier, a gente faz a ordenação e vê como é que a gente sai desse enrosco aqui. Não, tudo bem. Vocês decidindo assim, eventualmente, se chegar um caso, então a gente submete a CCP. Pode ser assim, então? Pode ser. Ok, porque a gente colocou isso aí na deliberação, porque o nosso regulamento prevê que pode entrar por DMET, né? Está lá no regulamento. Então, a gente tem que considerar que pode ter um aluno que vai entrar que não vai ter ANPAD. E ele vai perder o direito de concorrer à bolsa? Não vai. Então, vamos deixar assim, já tem a fórmula, e aí a gente vê como que coloca ele na linha aí de ordenação, em cima dessas pontuações aí. Não acho que vai ser tão difícil, não. Basta uma continha aí. Ok, ficamos assim. Ok. Professor, tem alguns... Bom, tem itens para uma... Tem itens para uma eventual pauta suplementar. Isso. Diga lá. Acho que é um item. Na verdade, são 4 itens. Obviamente, fica a critério da CCP aceitar essa pauta ou não. São 3,5 ainda.
Que são, nós fomos céleres até agora. 5 minutinhos. São itens rápidos, eu creio. Então vamos lá. Pode abrir a comentário, então? Por favor. Então, vamos lá. A pauta suplementar. Prorrogação de prazo, aluna Letícia Ayumi Cubo Dantas. Ela entrou com pedido para prorrogar a entrega do exame de proficiência de língua inglesa. Esse é o caso que ela alegou que ela esqueceu, Henrique? Isso, sim. Já houve outros casos onde foi aceita essa prorrogação do prazo de proficiência, mas para alunos que alegaram, né, argumentaram problemas em relação à realização dos testes por causa da Covid. Em função da Covid. No caso da Letícia, ela não é o caso. Ela disse que se equivocou, ela achou que fosse possível utilizar o resultado do teste ANPAD, né, da prova de inglês do teste ANPAD, e agora ela não tem um teste para apresentar para a matrícula, que vai até amanhã. Ela disse que já agendou uma prova para ser realizada em março, mas a alegação dela é que realmente ela não deu a devida atenção aos testes que eram aceitos. Olha, gente, esse caso nem dá para... Não dá. Senão a gente vai abrir um precedente absurdo. Não tem o menor cabimento. Desculpa, eu esqueci de fazer a prova. Eu não prestei atenção no edital. Mas eu não entendo como ela chegou no final. É porque só entrega a documentação na matrícula, é isso? A proficiência é na matrícula. Poxa vida, mas que... não dá, Jana. Porque se ela tivesse falado assim, olha, eu tive um problema pessoal, tá aqui um atestado, sei lá. Mas ela também mandou um e-mail, né, dizendo... Mas se eu esqueci, é demais. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu, pessoalmente, eu acho desculpa a expressão, uma judiação, mas eu não posso aceitar isso pela minha posição na CPG. Isso aí está completamente inadequado. Eu sou contrário. Eu também. Não é uma justificativa que cabe quebrar uma norma dessa. Eu pergunto, a Lara foi-se? Foi, né? Foi. Eu pergunto a Adriana, então... Eu acho que tem uma regra e a gente tem que seguir a regra. E tem o edital. A gente precisa, primeiro, requisito básico, leitura do edital. Esse é um fenômeno que começa a se repetir. Esse é um fenômeno típico de graduação, né? Os alunos da graduação perdem prazo de matrícula, eu acho que o maior problema aí é a gente gerar como o João disse, o precedente, e se passou, depois não temos mais como negar ninguém. E aí, para que uma regra, se ninguém segue? Para que proficiência? E acabamos de falar aqui da seriedade do curso, que vai ser nota 6, mas... Bom, então... Para mim não tinha nem que estar aqui, né? Porque não cumpre a documentação da matrícula. Por que a CCP está julgando isso? Isso aí, nem imagina a Érica e o Matheus recebendo essa matrícula sem a documentação. Sabe? Não é nem gerência nossa isso. Falta documento. Talvez não seja nem justo com os alunos que, de alguma maneira, se esforçaram. Exato. Exatamente. Quem pagou para fazer o TOEFL, caríssimo, em dólar. Depois é o seguinte, é muito pouco, é muito descaso, né? Com processo seletivo e o ingresso no mestrado é uma coisa muito séria, né? Ele está trabalhando aqui com recursos públicos, não dá para tratar desse jeito, né? Então, pelas conversas que eu ouvi aqui, posso traduzir como maioria, no caso todos os presentes desfavoráveis, né, ao pedido da aluna. Né? Sim. É isso, Adriana? Então, lá, está negado o pedido da Letícia. Uma pena, mas que
enfim. Item 2 da pauta suplementar, credenciamento de co-orientador, Matheus Manfrim, orientado pela Janaína, pedido para co-orientador proposto pelo professor Fernando, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Isso. Dentro das regras, está tudo certo? Está tudo certo, preenchemos o formulário, o professor Fernando é altamente produtivo, o índice H dele nem sei, 26, eu acho. Não, é outro mundo, é outro planeta. E ele vai nos ajudar, ele tem um equipamento específico que a gente quer trabalhar, e eu achei muito justo que ele fosse, então, co-orientador para participar de todo o processo. O Henrique, né, alertou para o parecerista, eu acho que a gente designa agora um parecerista, né? Acho que é adequado fazer isso, sim. Então não... Oi, perdão, falei. Não, o regulamento fala que os critérios são os mesmos por um credenciamento de orientador, que seria o credenciamento de orientador de doutorado. Mas ele não especifica sobre os procedimentos. Como o procedimento padrão é um envio para um parecerista, eu só gostaria de consultar a comissão se isso vai ser feito. Mas, assim, a rigor, não tem nenhum lugar que exige que isso seja feito. Mas eu acho adequado, porque se passou para todos os orientadores, e o orientador deve seguir o mesmo rito, porque para ele não foi, né? Não custa nada. Então, o encaminhamento é designar parecerista e aguardar parecer. Isso, a ideia seria essa, então. Então, tá bom. Se todos estão de acordo, o despacho é esse, né? Encaminhe-se o pedido de designação como co-orientador do professor Fernando para parecerista para posterior retorno a esse colegiado, é isso? Muito bem. Perfeito. Item 3, aproveitamento de disciplina cursada como aluno especial. Algum problema? Acho que não, né? Não, Aluna tá Thais tudo conferido, Helena, tudo certo. Godoy, disciplina cursada Rádio 5061, Laboratório de Gestão de Operações, e também Rádio 5048, Economia de Empresas e Estratégia. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Aprovado por unanimidade. E tem 4, resultado final do processo seletivo de alunos especiais para as disciplinas do primeiro trimestre letivo de 2021. Você está com a planilha aí, Henrique? Tem. Quer que eu projete aqui a planilha? Sim. Só um instante. Nós tivemos alguns reprovados por nota, né? Isso, e no caso de uma disciplina... Aceitos. E no caso da RAD 5040, candidatos reprovados porque não havia vaga suficiente para todos. Quantas vagas foram disponibilizadas para essa do 5040? Então, 7, são esses 7 aqui que entendi. Que são os aprovados. 7 maiores notas, né? Mas ontem foi a data para apresentação de recurso, interposição de recurso. E ninguém apresentou. E ninguém enviou. Tá ótimo. Tem mais para baixo um pouquinho? Sustentabilidade. Beleza. Tá bom. Bom, no final resolvemos essa era uma das outras nossas grandes crises, que era o processo seletivo de aluno especial. Eu acho que a experiência foi boa, João. Eu não sei falar pelos outros professores, não sei como eles fizeram a prova, mas no meu caso eu fiz uma prova no estilo que eu faço na graduação, que é mandar um caso, fazer perguntas em cima daquele caso, e aí eu acho que isso dificulta cópias. Inclusive, no meu caso, teve candidato reprovado, porque copiou alguma coisa de algum lugar que não tinha nada a ver. Então, as respostas, para ter pertinência mesmo, tinha que entender e ler e tal.
Então, os 2 que passaram, um não foi, o outro reprovou por nota, e achei que foi bom, acho que deu para conhecer bem o candidato, sim. Excelente. Talvez, de fato, a gente retome o padrão lá, antiquíssimo padrão, né? Que era, de fato, esse julgamento, né, do docente da disciplina sobre que perfil se quer como aluno especial na sua disciplina. Uhum. Muito bem. Como de casos da coordenação, não tenho, eu, de certa forma, já fiz todos eles ao longo da pauta, né? Eu fico feliz que já tenhamos marcado aí a data do dia 12 para essa conferência com os docentes. Não tenho mais o que dizer, né? E tem 2 expedientes, palavra aos membros. Só agradeço a confiança novamente, eu gosto muito da CCP, já não sei nem quantos anos, e o número já da gestão, acho que deixa eu pensar, a Adriana Bates, depois o Salgado, depois você, e agora você de novo, então a 4ª vez que eu sou vice-coordenadora, com muito prazer, muita honra. Obrigada. Muito bem-vinda, professora Janaína, novamente. Adriana? Eu acho que o Henrique ia comentar um tema que talvez seja importante a gente começar a pensar, que também borbulhou lá nos nossos grupos, né, de WhatsApp dos alunos, porque sobraram 2 bolsas de doutorado. Eu acho que o Henrique ia falar sobre isso no início da reunião e a gente mudou a ordem. E uma questão que foi feita pelos alunos, a gente tem um grupo do PPGAL, né, e foi uma felicidade, estava todo mundo super feliz, porque todos que submeteram, né, as suas candidaturas, essas bolsas conseguiram, enfim. Depois de tudo que já aconteceu, né, graças a Deus deu tudo certo. E aí, sobraram 2 bolsas, e aí ficou aquela dúvida se a CCP abriria um novo processo para quem não se inscreveu, né, se isso ficaria, aguardaríamos o processo de entrada de novos alunos do 2º trimestre, como que ficaria essa questão? Foi uma pauta que surgiu no grupo de WhatsApp do PPGAL. Acho que o Henrique ia comentar sobre isso, se eu não me engano, né, Henrique? Isso, justamente essa questão. Tem 2 bolsas que sobraram, né, desse processo de março, e tem mais uma que vence agora em março. Então, tem 3 bolsas que eram disponíveis. Se eu não me engano, tem alunos que vão receber, que foram contemplados com a bolsa plena, que são bolsistas. Então, eles vão deixar uma bolsa para assumirem essa plena. Então, de alguma maneira, também vai ter uma troca aí, vai liberar uma bolsa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essas bolsas agora, elas consideraram a entrada no 1º trimestre dos doutorandos já? Então, eles já tiveram a chance de participar, os do primeiro. Tá. Foi permitido a eles. Eu enviei a comunicação da abertura do processo, só que, no caso dos ingressantes do doutorado, não demonstraram interesse. Tá. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que agora a gente tem a entrada dos alunos que a gente acabou de aprovar aqui, né, o processo seletivo, esses 3, né, eu acho que eles têm que ter a chance também de participar, porque se todos já tiveram a chance nesse último, eu acho que essas 3 que tem, e talvez 4, né, tem que ser oferecidas também para os ingressantes, porque senão, talvez eles não tenham chance de participar, considerando que as bolsas vão ficar aí por 12 meses no mínimo, né. Quando seria, né, o oferecimento, pensando nos alunos que entrarão no 2º TRI, para junho, Henrique? Que as bolsas elas podem ficar paradas esperando? Como funciona isso? Esse é um risco. Se você deixar a bolsa parada por 1, 2, 3 meses, elas podem ser, não digo canceladas, mas elas podem ser suspensas, congeladas. E aí tem todo um processo para se pedir que elas retornem para justificar por que elas ficaram paradas. Então, mas a gente pode atribuir momentaneamente, como já foi feito em outras ocasiões, né? Para não ficar ela parada, a gente dá esses 2, 3 meses para o próximo da lista, e aí faz o processo seletivo. Que, na verdade, não teve interessados, né? Não, calma.
Mas eu já soube, eu acho que a Adriana também deve saber, que teve aluno que não manifestou interesse por achar que não ia conseguir. A hora que viu que todo mundo conseguiu, a pessoa desesperou ali, né? Uma pessoa tem uma tampagem um pouco mais baixa e nas outras concorrências nem chegou a pegar perto, né? E não se candidatou. Então, teria, que eu saiba, teria, sim, pelo menos uma ou duas pessoas que não participaram. Também teve uma indefinição sobre o número de bolsas que estariam disponíveis. Então, quando foi aberto o processo, isso foi colocado, e a gente ainda não tinha certeza quantas bolsas. Inclusive, no caso do mestrado, tem a questão das 2 bolsas do CNPq, que elas ainda constam como na cota do programa, só que o serviço de pós já me passou que elas estão travadas para atribuição de novos bolsistas. Como travadas? O CNPq, sim, suspendeu. Não há como cadastrar novos bolsistas para essas 2 bolsas de mestrado. Então perdeu, né? Elas ainda aparecem para o programa, mas diz que no momento estão suspensa a atribuição de novos... Pedalada acadêmica. A gente dá, mas a gente não paga. Essas do CNPq são do mestrado? Essas são do mestrado. É igual o projeto universal. Faz 2 anos que eu estou esperando liberar o dinheiro. E o meu programa de pós-doc, que a Mirna não conseguiu. Não acredito, João. Fizemos de tudo, até a pró-reitoria envolvida. Ela acabou de concluir o programa, não recebeu uma. Não abre. Porque esse novo coordenador da CAPES diz o seguinte, que o programa de pós-doc estava deturpado porque era arrumar professor para dar dar aula no lugar do orientador, o cara tirou isso da cabeça. E travou, ele entendeu? Ele tirou do sistema. Essa foi a desculpa, né? Foi a desculpa para pegar dinheiro para outra coisa. É o presbiteriano lá. Então, no caso do doutorado, pode ser, então, iniciado um novo processo de atribuição para abril dessas bolsas remanescentes? Mas peraí, considerando qual prazo? Que aí essa concessão, se for plena, aí os que vão entrar agora no segundo trimestre não vão poder participar, né? Era isso que eu estava falando no começo. Esse foi um risco que a gente assumiu lá, quando a gente aprovou esse novo critério. Sim. Eu acho que a forma mais correta e justa seria abrir a concessão dessas que ficaram. Tem razão. Uma pergunta, então, só para eu ficar mais tranquilo aqui, Henrique, você que sabe aí os vencimentos, para esse ano tem mais bolsas vencendo ou essas seriam as últimas? Não, para esse ano tem outras cotas de doutorado. Então eles ainda teriam chance. Eu não lembro agora exatamente a quantidade, mas acho que 3 ou 4 vencem ao longo de 2021. Então, perfeito. Então, vamos abrir. Tem alunos que foram contemplados agora, que também, pelo menos 10 ou 12 meses, devem defender também. Isso, acho que é o caso da Pamela, né? Ela que primeiro vai terminar. Então, vamos, né? Vamos seguindo aí. A gente já sabia vai se ajustando, verdade. Ia ter esse período de ruído friccional, né? Mas, na verdade, eu estou achando bem menos do que... E pode ser que o bolsista arrume um trabalho em alguma universidade. Então, por exemplo, eu tenho um aluno bolsista que está submetendo o projeto FAPESP. Então, ele também, o aluno, porque a FAPESP paga não sei quanto a mais, mas é uma bolsa melhor. R$1.000, quanto que é a mais? Quase o dobro. Eu falei para ele que era mais, enfim. Não, se não me engano, é 4 mil e pouco a bolsa da FAPESP. Menina, é o dobro, quase. Eu vou me candidatar, sabe? Só que ela é muito mais difícil, né, de aprovar. Não, mas é que aí que tá. A pessoa, né, acha que é mais difícil, não submete. Mas no mestrado eu submeti e eu recebi um feedback assim que eu era muito audaciosa na minha proposta de pesquisa. Olha, o que eu aprendi... E eu fiz exatamente o que eu apresentei no meu mestrado. Não haverá tempo, uma aluna minha, mas ela é matemática, como ela vai saber mexer no equipamento? Né? Ela é bem espertinha, ela vai aprender. Então, mas o que eu aprendi na FAPESP a expectativa sempre é que vai recusar. Eles nunca aprovam de cara. Aí você, na
justificativa lá da reconsideração, e aí o problema do mestrado é que não dá tempo, né? Aí o seu curso acaba, mas o doutorado dá. Então, vamos lá. Se ele conseguir, libera uma bolsa também. Mas a minha experiência de cada 10 projetos submetidos, aprova um. Mas aí, assim, eu consegui uma iniciação. Elogia. Tem voz para todo mundo e você ficou nos que não compram. Ai, que dureza. Então vamos embora, meter bala aí nesse processo. Então tá ótimo. É só a aprovação da ata. O último item do expediente é a aprovação da ata da 135ª reunião ordinária. Eu pergunto aos membros se tem alguma correção a fazer. Não, tá certo. Então, em votação, favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções, aprovado por unanimidade. Muito bem, encerramos aqui, portanto, a nossa pauta. Eu fico feliz, foi uma reunião, apesar de ter assuntos importantes aqui, relativamente rápida. Só vou fazer esforço para manter esse padrão ou até melhorar nas próximas. Tá bom? Tá ótimo. Então, minhas queridas, muito obrigado pela gentileza. Encontro com vocês sexta-feira que vem, é isso? Tá bom. Tá bom? Combinado. Obrigada. Aguardem aí que vocês vão receber pelo e-mail a convocação. Convocação não. O convite, né? Eu sou mais democrático do que a média dos ursos. Tá bom? Tá bom. Ô, professor, deixa eu só te falar que dá para esfumaçar o fundo, tá? No Google. Então, mas vai aparecer do mesmo jeito, né? Vai aparecer